Aí. Bom dia. Vamos começar? Gente, termologia. Antes de começar a termologia, eu preciso dar um aviso para vocês. Tem um complemento de ótica, que é a parte de ótica da visão, que é uma sequência do estudo de lentes. Essa parte eu vou disponibilizar para vocês o conteúdo gravado. Vão vir duas aulas gravadas. Uma aula de teoria, que já está quase pronta, e uma aula depois de exercícios. Essas aulas vão ficar anexadas ali na parte de ótica, depois da aula de lentes, tá bem? Só para fechar essa partezinha de ótica. Na frente de quinta-feira, a gente começa agora um assunto novo, que é a parte de termologia. Eu, dentro do cronograma, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, eu até mandei ele atualizado ali, né? Eu dividi a ótica em 5 encontros. São 5 aulas para a gente... Ótica não, a termologia. Para a gente trabalhar em 5 encontros, que eu acredito que é o suficiente para a gente pegar todo o conteúdo. O primeiro conteúdo hoje, na sequência, né? A gente vai trabalhar calor e temperatura, parte de termômetros, escala termométrica, que é um assunto a gente tranquilo. Isso aqui seria o primeiro encontro, hoje. No segundo encontro, a gente fala de propagação de calor. Isso aqui é a sequência da termologia, propagação de calor. Esse assunto é um assunto bem legal. Primeiro, porque ele não tem muita parte de matemática, ele é uma parte mais de conceito, e é o assunto que o Enem tem cobrado bastante nos últimos anos. Para quem não lembra, né, quando eu falo de propagação de calor, eu estou falando de condução, convecção e irradiação. São as formas do calor se propagar, segundo encontro. Aí a gente vai para o terceiro encontro, onde a gente vai definir calor sensível, sensível, calor latente e capacidade térmica. A gente vai preparar, né, aquelas formulinhas do que macete, do que mole. Vamos discutir o que cada uma dessas grandezas significa dentro do conceito de calor. Aí a gente vai para a aula 4, que é troca de calor, que cai bastante também, calor. E aí, encerrando a termologia, a gente entra com dilatações. Dilatação térmica. Tá? Dilatação de sólidos, dilatação linear, superficial, volumétrica. Depois vem dilatação de líquidos. Tá? Acho que de todos os temas que é termologia, e aqui não, nesse bloco, não está a parte de termodinâmica, que é a parte de máquinas térmicas, motor a combustão, geladeira, isso é uma parte separada, tá? Que a gente vai estudar mais para frente. Acho que de tudo isso da termologia, o que eu palpitaria que tem mais chance de aparecer nos vestibulares de forma geral? Propagação de calor, é um assunto que merece bastante atenção, e a parte de calor sensível, latente e capacidade térmica. Essas duas aulas aqui, elas são meio conectadas. Para eu trabalhar com problemas de troca de calor, eu preciso definir isso aqui. Então vai ser mais ou menos essa sequência nas próximas semanas. Tá bem? Beleza? Bom, vamos lá então. Termologia, gente. Termologia, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como é tradicional quando a gente começa um curso de termologia, é fazer uma distinção de calor e temperatura. E aí entrar na parte de termômetros. A, a termologia estuda basicamente o quê em relação ao calor? Primeiro, a gente define calor como sendo uma energia térmica transferida entre corpos de diferentes temperaturas.
E aí a gente já entra com a definição de temperatura junto. Temperaturas. A energia, pessoal, pode ser transferida de várias maneiras. Eu vou citar aqui três, né? O calor, que é uma forma de você transferir energia entre corpos. Eu posso transferir energia entre corpos por meio de energia elétrica e eu posso transferir por meio de trabalho. Eu vou pegar o caso do trabalho, que é um caso mais fácil da gente pensar em exemplos. Imaginem, por exemplo, uma situação onde eu tenha na minha frente aqui um carrinho de supermercado e esse carrinho está parado. E eu quero fazer o carrinho se movimentar. Então, obviamente, eu vou lá no carrinho e empurro ele. Quando eu empurro um carrinho, por que ele se movimenta? Ora, ele se movimenta porque eu faço uma força nele e a partir do momento que eu faço uma força no carrinho, ele ganha uma aceleração e passa a andar. Mas um outro jeito de explicar esse fenômeno bem simples de você empurrar um carrinho é pensar que no momento que você está empurrando o carrinho, você de alguma maneira está dando energia para ele. Ao empurrar o carrinho, eu transfiro energia para ele. Essa energia que eu transfiro para o carrinho na forma de um empurrão, na física se chama trabalho. O trabalho é uma maneira de você transferir energia para um corpo através de aplicação de força. O calor é diferente. No calor, a energia é transferida por meio de agitação. Então, é muito comum a gente pensar em calor como sendo uma energia que está associada à agitação de moléculas. E essa energia, ela pode ser transferida, desde que eu tenha dois corpos com diferença de temperatura. Então, imagina aqui um corpo A, aqui um corpo B, ok? Esses corpos estão em diferentes temperaturas, então vou dizer que a temperatura aqui do corpo A é TA, a temperatura aqui do corpo B é TB, TA e TB, supondo que TA seja maior que TB. Beleza. Então, essa temperatura desse corpo é maior que a desse. No momento que eu aproximo os corpos, de alguma maneira coloco esses corpos em contato, o calor ele flui do A para o B. De que maneira esse calor é trocado? Por agitação. E aí entra o conceito de temperatura. Uma vez que um corpo se agita, ele tem velocidade. Então, imaginem que aqui todas as partículas desse corpo estão se agitando com uma certa velocidade. Opa. E aqui eu tenho outras partículas se agitando com uma outra velocidade. Quando eu falo que a temperatura de A é superior à de B, de maneira microscópica, o que a gente pode entender com isso? Que, de alguma forma, o grau de agitação dessas moléculas é maior que o grau de agitação dessa daqui. A gente pode dizer que a temperatura se relaciona com o grau de agitação molecular. Agitação molecular. Na prática, não tem como a gente medir a agitação de uma molécula. Porque uma molécula é uma coisa muito pequena. Então, quando você mede a temperatura, você está estimando uma agitação molecular ali. E eu associo a essa agitação um número, que eu chamo de temperatura. Então, quando eu digo que um corpo está com maior temperatura que o outro, a gente deve imaginar que a agitação molecular desse corpo é maior que a desse. E como que o calor é transferido? Se você coloca dois corpos em contato, onde as moléculas de um corpo estão mais agitadas do que as do outro, essa agitação é transferida por colisões. Então imagina que de um lado as moléculas meio assim, devagarzinho, aqui, e aqui no outro as moléculas bem rápidas. No momento que eu aproximo os dois corpos, essa agitação ela vai sendo transferida. As moléculas que estão mais agitadas
começam a colidir com as moléculas que estão menos agitadas e essa agitação vai se propagando. Então, eu posso dizer de maneira resumida que o calor é uma energia transferida por diferença de agitação. E aí, talvez fique um pouco fácil de entender por que que esse sentido do calor, deixa eu colocar assim, calor aqui em cima, esse sentido do calor, ele é espontâneo. É espontâneo. Quando a gente fala que o calor é transferido de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, isso é um fenômeno espontâneo, ou seja, eu simplesmente vejo isso acontecer e não tenho controle sobre isso. Queria também chamar a atenção de vocês para uma outra situação. É possível eu transferir calor do corpo de menor temperatura para o de maior? É, só que não de maneira espontânea. Não espontânea. Me dá um exemplo disso. O ar-condicionado. O ar-condicionado faz isso. O ar-condicionado faz com que a sala esteja numa temperatura mais baixa que o meio externo. Então, o que acontece? Eu pego aqui, aqui eu tenho uma quantidade de moléculas. Eu pego esse ar, retiro o calor desse ar e jogo o calor lá para fora, para um ambiente de maior temperatura. Para fazer esse processo acontecer, eu tenho que gastar energia. Então, quando a gente for estudar na termodinâmica, né, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado são exemplos de sistemas que fazem isso acontecer. Só que para fazer isso acontecer, eu gasto energia. Esse movimento de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura é um processo espontâneo. E graças a ele ser um processo espontâneo, a gente pode usar esse tipo de mecanismo, por exemplo, para construir motores a combustão. O motor a combustão ele vai fazer essencialmente isso. Ele vai transferir calor de um lugar para o outro de maneira espontânea e nesse processo a gente consegue gerar movimento, tá? Então, na termodinâmica, a gente estuda muito focadamente esses dois processos, a transferência espontânea e a não espontânea, tudo bem? Então, calor, outra coisa importante, unidades de medida de calor. Unidades de medida. A gente trabalha com duas unidades de medida dentro da termologia, sobretudo uma mais. No sistema internacional, o calor é medido em joule. Ou seja, de fato é uma energia. Na termologia, muitas vezes a gente usa caloria. Caloria. Isso aqui é não sistema internacional, não SI. Tá bom? Uh, qual que é a definição de uma caloria? Você pode pensar que uma caloria, pessoal, é um pacote de energia. É um pacote de calor, basicamente. Só que como caloria está associada especificamente a calor, e joule a gente usa para qualquer tipo de energia, né? Joule eu posso usar para energia cinética, eu posso usar para energia potencial, eu posso usar para calor, né? Caloria é uma unidade mais restrita para calor, quando eu quero trabalhar com a ideia de calor. Uma caloria, por definição, é a quantidade de energia ou de calor, quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura, levar em 1 grau Celsius, perdão, a temperatura de 1 grama de água. Essa é a definição de caloria. O que é uma caloria? É uma quantidadezinha de energia necessária para esquentar 1 grau, 1 grama de água.
Então, eu defino caloria a partir de um evento que acontece com a água. Então, eu pego 1 grama de água, coloco ali uma quantidade de energia e vejo quanto de energia eu preciso para ele esquentar 1 grau. Eu tenho uma caloria, tá? É, conversão de caloria para joule, é bom citar. Uma caloria dá aproximadamente 4,2 joules, tá? O joule, como eu disse para vocês, é uma maneira de você representar a energia mais genérica. Tá? A gente usa muito joules para energias do tipo cinética, na mecânica, e potencial também. Tanto é que o joule, pessoal, ele é conhecido, essa conversão de 4,2 joules aqui, ó, para uma caloria, isso aqui é conhecido como equivalente mecânico da caloria. Equivalente mecânico da caloria. O que isso quer dizer na prática? Quando eu pego uma caloria, que é uma unidade específica para calor, e transformo em joule, eu tenho um equivalente mecânico, ou seja, eu poderia usar essa energia da maneira mecânica, por exemplo, para gerar movimento, que é o que o motor faz, né? O motor basicamente pega calor e de alguma maneira utiliza esse calor para gerar movimento, tá? Beleza? Tá, e temperatura? Então vamos falar um pouquinho de temperatura. Temperaturas. Para você medir temperatura, você precisa de algum aparelho que tenha alguma propriedade térmica. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em medir temperatura, claro que vem à nossa mente termômetros. Então, o termômetro é um dispositivo que você encosta ele num corpo, espera um tempo e ele mede a temperatura. Mas para o termômetro medir a temperatura, ele precisa ter alguma propriedade que dependa da temperatura. Então, eu posso dizer que termômetros são dispositivos cujas propriedades variam com a temperatura. Tá muito frio? Ou ainda não? Tá de boa? Tá, qualquer coisa vocês me falam. Com a temperatura. Os termômetros convencionais, quando eu falo convencional, é sem ser os digitais, tá? Os mais antiguinhos, eles são feitos à base de mercúrio. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: dentro de um termômetro, deixa eu desenhar ele um pouco mais grosso. Dentro de o termômetro é basicamente um tubo de vidro. Ele contém uma regiãozinha inferior aqui, e dentro dessa região tem uma certa quantidade de um líquido. Então imagina que isso aqui é um líquido, tá? O mais famoso é o mercúrio. Só que eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, em laboratórios de química, a gente encontra termômetro de álcool também. É igualzinho o termômetro de mercúrio, só que ao invés de ter uma bolinha de mercúrio aqui, um líquido, tem uma bolinha de álcool. Por que que existem termômetros de outros líquidos? Porque o mercúrio ele tem uma faixa de sensibilidade para poder medir a temperatura. Dependendo da temperatura que você quer medir, o mercúrio não consegue medir. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí o que acontece? Eu encosto um corpo aqui. Eu encosto um corpo no termômetro. Então eu tenho dois corpos em contato, ok? O que vai acontecer com esses corpos, gente? Vai haver troca de calor. Ou, vamos supor, faz de conta que esse corpo aqui esteja muito, 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 muito frio. Tivesse uma temperatura muito baixinha. O que vai acontecer? O termômetro vai perder calor do corpo. Se o corpo estiver muito, 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 muito quente, o corpo perde calor para o mercúrio.
Então, o mercúrio ele vai sofrer uma variação de temperatura. Como o mercúrio é um líquido, ao sofrer variação de temperatura, ele diminui ou aumenta o seu volume. Então, o que vai acontecer, por exemplo, imagina que esse corpo estivesse numa temperatura, sei lá, acima do termômetro. Isso vai causar aqui uma dilatação, tá? Essa variação de volume do mercúrio provoca aumento ou diminuição dessa coluna, e essa coluna, então, assume uma certa altura. Uma certa altura. E é justamente a partir dessa altura que a gente associa uma temperatura. Então, a altura da coluna de mercúrio é associada à temperatura do corpo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que que quando a gente vai medir temperatura... Peraí. Temperatura do corpo. Por que que quando a gente vai medir temperatura de um corpo, por exemplo, a gente vai tirar nossa... Tirar a febre é foda. A gente vai medir a febre. Aí você põe o termômetro aqui no sovaco. Por que que você tem que esperar um tempo? Tem uma explicação física para isso. Você tem que esperar um tempo para o calor ser trocado. E esse tempo, ele é atingido quando os dois corpos adquirirem a mesma temperatura. Toda vez que os corpos trocam calor, gente, de forma espontânea, né, evidentemente, essa troca de calor, ela tem um limite. O limite é a temperatura dos dois corpos se igualarem. O corpo de maior temperatura perde calor, a temperatura baixa. O corpo de menor temperatura ganha calor, a temperatura sobe. Acabou. Quando os corpos estiverem com as moléculas exatamente com o mesmo grau de agitação, cessa o calor. Então, esse tempo é para que o sistema termômetro, corpo, entre em equilíbrio térmico. Acabou. Simples assim, tá? E aí, quanto maior a altura, maior vai ser a temperatura do corpo. Tudo bem? Claro que, para o termômetro funcionar, é meio óbvio, a substância que esteja aqui, que está aqui dentro, precisa estar no estado líquido. Então, por que que o termômetro de mercúrio tem a sua limitação? Porque, por exemplo, se você tentar medir uma temperatura de uma coisa que está muito, muito, muito baixa, tipo menos 150 graus Celsius, o mercúrio não vai estar líquido nessa temperatura. Então, não sei se vocês lembram um exercício que a gente fez na aula de química, lá no começo do ano, que ele dava uma tabela e ele colocava alguns dados do mercúrio. E dentro desses dados da tabela, ele colocava a temperatura de fusão do mercúrio e de ebulição. E perguntava qual é o intervalo de temperatura no qual o termômetro funcionaria. O intervalo de temperatura é quando o corpo que está aqui está no estado líquido. Então, vamos lá. Termômetros são dispositivos cuja propriedade ou cujas propriedades variam com a temperatura. No caso do termômetro de mercúrio, que propriedade varia com a temperatura? O volume. E é justamente essa variação de volume que eu estou usando para medir a temperatura. Curiosidade: termômetros digitais. O termômetro digital tem uma outra substância lá dentro, que não é mercúrio. É um tipo de um resistor. É uma substância metálica, só que ele é um resistor. E a gente, quando estudar eletrostática e eletrodinâmica, vai ver que resistores também têm a resistência que varia com a temperatura. Então, no caso do termômetro digital, o que que acontece? O termômetro tem lá dentro um resistorzinho. Se esse resistorzinho ficar mais quente ou mais frio, a resistência ali diminui e aumenta. E isso influencia na passagem de corrente. E aí, então, dependendo da temperatura do resistor, o termômetro vai registrar uma corrente elétrica. E é a partir dessa mudança de propriedade que eu consigo medir. Então, ó, nos termômetros aqui,
A propriedade é o volume. Volume variando com a temperatura. Nos digitais, vou colocar essa observação, nos digitais, a resistência varia com a temperatura. Resistência do termômetro. Eu vou chamar de resistência interna, tá? A resistência interna varia com a temperatura. Temperatura. Ok? Beleza? O que que acontece? Como que se cria uma escala de temperatura? Você tem duas maneiras de criar uma escala de temperatura. Uma delas é associar a valores de temperatura eventos que acontecem na natureza. Então, quando a gente fala de escala, a gente tem três famosas. A Celsius, famosíssima, a Fahrenheit e a Kelvin. Eu vou falar um pouquinho da Celsius porque é a que mais nos interessa. A escala Celsius ela foi criada, escrevi aqui, ó, criada a partir das mudanças de estado, das mudanças de estado da água. Essa escala, de fato, é a mais popular que a gente tem, tá? É a mais popular, pelo menos aqui no Brasil é a mais popular. E ela é a mais fácil da gente associar. Por quê? Porque ela envolve uma coisa que todo mundo já viu na vida, que é a água mudando de estado. Então, para os Celsius, eu defino como zero na minha escala a fusão do gelo, a fusão do gelo ao nível do mar. Então, imagina o seguinte: imagina um pedaço de gelo mudando de estado ao nível do mar. Ele está entrando no processo de fusão, ou seja, as partículas estão saindo do estado sólido para o estado líquido. Naquele exato momento, aquelas moléculas possuem uma agitação, no momento que elas estão mudando de estado. Esse grau de agitação foi definido como sendo zero. Mas é muito importante a gente considerar que quando eu falo que a temperatura de um corpo está a 0 graus Celsius, isso não quer dizer que as moléculas não tenham agitação. Esse zero quer dizer que aquela agitação, seja lá qual for, corresponde à mesma agitação das moléculas de água, quando estão passando do estado sólido para o líquido. E o 100, famoso 100, escala centígrada, está relacionada com a ebulição da água, também ao nível do mar. Ao nível do mar. Sempre ao nível do mar, pessoal, porque, como a gente vai discutir também em química, essa temperatura de fusão e de ebulição, essa mudança de estado, ela vai depender das condições do ambiente, da pressão atmosférica, sobretudo. Então, ao nível do mar, gelo derrete a 0, a água derrete a 100. A água ferve a 100 graus, tá? Beleza. Dentro dessa escala, temperaturas negativas significariam o quê? O que é uma temperatura negativa na escala Celsius? E só vou pensar no seguinte: se uma coisa está menos, sei lá, 5 graus, quer dizer que o nível de agitação está menor do que a do gelo. É isso. Temperaturas acima de 100, nível de agitação superior a esse aqui. Então, eu estou sempre comparando, embora a gente não faça essa comparação nunca na nossa vida, eu estou sempre comparando a agitação de coisas. Beleza. Essa escala, para física,
não tem muito sentido. Vou explicar por uma razão muito simples. A gente define temperatura como agitação, tá bom? A escala Celsius, embora seja uma escala de temperatura, não está baseada em agitação absoluta. A gente pode dizer que a escala Celsius é uma escala de agitação relativa. Não sei se vocês conseguem compreender o que isso quer dizer. Quando eu meço uma coisa em Celsius, eu tô falando da agitação dela? Tô. Mas eu estou comparando a agitação dela com o quê? A agitação das moléculas de água. Era preciso criar uma escala para a física que medisse agitação absoluta. Ou seja, tem situações em que o corpo não vai ter agitação. Eu não quero mais comparar a agitação de um corpo com a agitação de outro corpo. E aí surge, então, a escala Kelvin. Escala Kelvin. A gente chama a escala Kelvin de escala absoluta. Absoluta. E qual é a razão disso? A razão disso é que você não está comparando agitação com nada. Você está, de fato, atribuindo para uma agitação um número. Então, ela não utiliza comparações para aferir temperaturas. Essa escala também é chamada de escala termodinâmica, porque ela é a única escala que, de fato, está relacionada com a agitação. E isso faz a gente entender o porquê dessa escala não ter número negativo. A escala Kelvin ela é muito simples, gente. A escala Kelvin só existe um número zero e números positivos. O número zero na escala Kelvin é o que a gente chama de zero termodinâmico. Termodinâmico. Quando o Kelvin, quando o Kelvin teve a ideia de construir a escala, o que ele sabia? Que existe uma certa temperatura na qual supostamente as moléculas não se agitam. Então, essa temperatura eu chamo de zero termodinâmico justamente porque se a gente conseguisse obter um corpo nessa temperatura, se a gente pudesse aproximar um microscópio desse corpo e olhar para todos os átomos, todas as moléculas que compõem aquela coisa, a gente ia ver exatamente uma estrutura parada. Os átomos simplesmente não se agitariam mais, os elétrons não teriam mais órbitas, e seria uma estrutura completamente estática, sem agitação molecular. Aí. Bom, Tem acesso aqui, né? microfone aberto, gente. Microfone aberto. Ih, fudeu. Bom dia! Oi, família, bom dia. Tudo bem? Fechou? Ah, que pena. Bom dia. Tá bom. Então, outra coisa que a gente conclui olhando para a escala Kelvin é que tudo bem que não existe número negativo, mas pode existir qualquer valor positivo. Então, a temperatura Kelvin ela só permite valores acima de zero, tá? Quando eu faço a correspondência da Celsius para Kelvin, e isso a gente sabe que é perfeitamente possível, a gente tem os pontos fixos. 273 Kelvin corresponde ao zero em Celsius e 373 kelvins corresponde aos 100 graus Celsius. Tá? Beleza? 273 corresponde à temperatura de fusão do gelo. O 373 corresponde aos 100 graus Celsius. Tá? O que é importante destacar quando eu olho para esses valores, pessoal? Vamos comparar dois termômetros aqui.
Vamos comparar aqui. Um termômetro em Kelvin e um termômetro em Celsius. O termômetro em Kelvin não tem número negativo. O termômetro em Kelvin não tem número negativo. Então, aqui existe um 0K absoluto. Não tem nada menor que 0K. Aí eu tenho aqui o 273, o 273, tá? E eu tenho o 373K, certo? Na escala Celsius, o 273 corresponde ao zero. E o 373 corresponde ao 100. Certo? O que é interessante da gente perceber, porque isso vai ser útil em alguns exercícios. Dá uma olhada nesse intervalo de temperatura aqui, ó, do termômetro Kelvin. 273, 373. Quantos kelvins existem entre esses dois pontos? 100. 100. 100. 100K. Quando eu comparo esse intervalo Kelvin com o intervalo Celsius, eu descubro uma coisa bem interessante. Aqui a temperatura também varia 100 graus. Qual é a informação relevante sobre isso? Que cada vez que o termômetro em Celsius subir ou descer 100 graus, 100 Kelvin, desculpa, termômetro em Kelvin, subir ou descer 100 Kelvin, o termômetro em Celsius fará a mesma coisa. Ou seja, observação aqui. Observação. Observação. A variação de temperatura no termômetro em Celsius, a variação de temperatura do termômetro em Celsius é absolutamente igual à variação de temperatura no termômetro em Kelvin. Kelvin. Ok? Existem muitos exercícios em que você não vai ter que converter a temperatura de Celsius para Kelvin. Você vai ter que comparar variações. Por exemplo, o cara fala assim, olha, eu medi a temperatura de um copo com água durante o aquecimento e percebi que durante o aquecimento a água esquentou 15 graus Celsius. Ela esquentou 15 graus. Então, se a água esquenta 15 graus Celsius, ela vai esquentar 15 kelvins também. Seja qual for a temperatura inicial, ela vai esquentar os 15 kelvins. Ok? Além dessas duas temperaturas, eu vou colocar Fahrenheit aqui, a gente já fala das conversões. A gente tem a famosa, nem tanto, né? Escala Fahrenheit. Professor, fica um pouquinho parado aí para me copiar. Fico. Obrigada. Aqui, tá bom? Isso, aí mesmo. Pronto. Tirou print? Tirou? Fahrenheit. Pessoal, honestamente falando, eu não sei o que deu na cabeça do Fahrenheit para ele inventar essa escala. Certamente ele escolheu alguma coisa e chamou como zero, tá? Porque você percebe que essa escolha aqui, ela é uma escolha meio arbitrária. Tipo, quando o Celsius foi montar a escala dele, ele queria comparar temperaturas com mudanças de estado. O Fahrenheit já foi para outra linha. Dentro dessa escala, o 0 grau Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit.
Me parece, lendo uma coisa ou outra, de vez em quando eu leio isso assim, que o 0 Fahrenheit era a temperatura de um lugar num certo dia. O cara foi lá, desceu um dia de lá, não sei aonde, viu a temperatura e falou: essa temperatura eu quero que seja 0 grau, na escala dele, do Fahrenheit. Tá? A gente martela tanto isso aqui na cabeça que a sensação que dava, pelo menos quando eu estudava, é que era assim: um dia o Fahrenheit foi criar uma escala e ele resolveu que o 32 da escala seria o 0. Foi bem isso. Ele escolheu uma temperatura como 0 e a partir desta temperatura a gente foi fazendo as conversões. Os 100 graus Celsius corresponde a... Vocês lembram? Os 100 graus Celsius em Fahrenheit. 212 Fahrenheit. Agora eu vou falar uma frase aqui, não sei se vocês vão entender, mas eu explico depois. Olhando para o termômetro Celsius, comparando com o Fahrenheit, o termômetro Fahrenheit é mais esticado. Vocês conseguem perceber isso? Quer ver? Vamos colocar o termômetro em Fahrenheit aqui do lado agora. Para a gente sacar isso. Esse aqui é o Fahrenheit. Vou colocar aqui, ó, no lugar do 0, eu coloco 32 Fahrenheit. E no lugar do 100, eu coloco 212 Fahrenheit. Vê se vocês conseguem perceber o que eu estava falando do esticado. Qual a diferença de temperatura entre, no Celsius, fusão do gelo e ebulição da água? 100 graus. No Kelvin, 100 kelvins. Agora, olha para essa mesma variação de temperatura no Fahrenheit. Quanto dá a diferença de 32 para 212? 180 graus Fahrenheit. Percebe, então, que cada grau no Celsius, cada grau que uma coisa sobe ou desce no Celsius, corresponde a 1,8 no Fahrenheit. Tá? Vou escrever isso aqui, ó. Cada variação de 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Tudo bem? Beleza? Peraí. Escalas de equações de transformação de temperatura, gente. Equações de conversão. Dado que a gente conhece pelo menos, né, 3 escalas de temperatura, a gente pode criar aqui fórmulas para poder transformar temperaturas de uma escala a outra, que é o que normalmente cai, né? Quando cai termômetro, é um assunto que não é muito lá recorrente. Geralmente a ideia é brincar com as escalas. O cara te dá uma temperatura na escala Fahrenheit, busca ela na Celsius, te dá na Celsius, busca na Kelvin e por aí afora. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente obtém a equação, embora eu acredite que vocês já tenham decorado elas, sobretudo essas daqui, né? Mas o que eu acho interessante aqui é a gente focar um pouquinho em como eu chego na equação. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes o exercício de termômetro, ele não vai te dar uma temperatura em Fahrenheit e pedir em Celsius. Não vai te dar uma temperatura em Celsius e em Kelvin.
ele vai inventar uma escala termométrica e pedir para você transformar ela para Celsius. Vai inventar uma escala e pedir para você transformar em Kelvin. Ele vai exigir de você que você conheça como se obtém a equação. Então, eu podia colocar aqui as formulinhas e falar, vamos embora, segue o jogo. Mas eu acho interessante a gente olhar para como eu chego na fórmula. Vou colocar aqui, obviamente, a mais famosa, que é a de Celsius para Fahrenheit. Vou pegar essa daqui primeiro, tá? Como que a gente trabalha com essa história? Então, vou colocar aqui, ó, grau Celsius e, e, e o Fahrenheit aqui do lado. E aí, se você sabe fazer com uma, você faz com qualquer outra. Como é que o Eloy fala? Barriga bunda? Hã? Barriga bunda? Barriga pé? Ah, barriga pé. Tá bom. Barriga bunda é boa. 100. Aqui o zero. Vou colocar o zero aqui. Zero. Tá? Coloca aqui o 212 e o 32. Tá? Beleza? Ó, do jeito que eu desenhei o termômetro, dá para perceber claramente o seguinte. Uma temperatura, por exemplo, de 30 Fahrenheit já corresponde a uma temperatura abaixo de zero aqui, concorda? Tá? Abaixo de 32 Fahrenheit eu já tenho temperaturas negativas no termômetro Celsius. Tá. Eu quero criar uma fórmula para transformar Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius. Então eu vou considerar o seguinte, que aqui no meu termômetro tem uma temperatura que eu vou chamar de θC qualquer, que tem um correspondente no termômetro em Fahrenheit θF. Então veja, essas duas temperaturas estão medindo a mesma coisa, concorda? Ebulição da água. Essas duas temperaturas, 0 e 32, estão medindo a mesma coisa, usando gelo. Teoricamente, essas duas temperaturas estão medindo a mesma coisa, então elas são temperaturas equivalentes. Ok, muito bem. Eu também sei que cada vez que o termômetro de Celsius, sobe 100, o Fahrenheit sobe 180. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar com a transformação, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse evento aqui, ó. Tá vendo essa diferença aqui? Essa diferença aqui no termômetro em Fahrenheit, ela equivale a 180. Muito bem. Essa mesma diferença no termômetro em Celsius, ela vale quanto? 100. Então, existe uma relação aqui de 180 para 100. Que é 1 para 1,8, concorda? Tá. Se isso é verdade, o que que eu posso também concluir? Tá vendo essa diferença aqui, ó? Que eu não sei quanto mede? Tá vendo essa diferença aqui, ó? Eu não sei quanto mede. Se elas estão nos mesmos termômetros, a razão entre essas diferenças não tem que ser 180 para 100 também. Então eu faço o seguinte, que é a história da barriga pé. 180 está para 100. Então, ó, este segmento grandão está para este, na razão de 180 para 100, né? Assim como este segmento também tem que estar em 180 para 100. Quanto mede esse segmento, gente? Esse aqui, ó. Ele mede θF menos 32. Imagina o seguinte, ó. Olha onde eu estou apontando meus dois dedos. Imagina que aqui seja o zero do termômetro, tá? Concorda que esse segmento aqui, ó, mede θF inteirinho?
E esse aqui pequenininho não mede 32? Então, se eu pegar o grandão menos o pequenininho, eu chego nisso aqui. Isso tem que estar para o pequenininho aqui, ó. Que mede quanto? Esse mede θc. θc. Opa. θc. Ah, professor, quando eu faço esse tipo de questão na aula de Ló, eu também faço assim. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Funciona também. Tá? Grandão para o pequenininho vai estar na mesma proporção que o grandão para o pequenininho. Dá na mesma. Tá? Isso é uma equação de transformação. Pronto. Aí, se você quiser, você pode isolar o θc, você pode isolar o θf. O que a gente costuma, pelo menos a que eu costumo apresentar, geralmente é o seguinte: eu simplifico isso aqui, aqui vai dar 9 e 5, né? Aqui. E aí eu faço isso só. Eu passo o θc para cima multiplicando e o 9 vem para baixo dividindo. E aí eu trabalho com a fórmula assim, ó. θc dividido por 5 é igual a θf menos 32, tudo isso dividido por 9. Então, o segredo para fazer esse tipo de questão de termômetro é: coloque os termômetros emparelhados, coloque as temperaturas equivalentes, bota uma temperatura genérica entre elas e faz a proporção do barriga a pé. E aí você consegue fazer qualquer transformação de escala. Tá bom? Beleza? E do Celsius para o Kelvin? Esse é mais fácil, né? Do Celsius para o Kelvin. Do Celsius para o Kelvin, por que é tão fácil? Porque a variação de temperatura é 1 para 1, não é? Variação 1 para 1. Então, quando o Celsius cresce 1, Kelvin cresce 1. Quando o Celsius cresce 2, Kelvin cresce 2. Ok? Dá uma olhada aqui, ó. Quando a temperatura do Celsius é 0, a do Kelvin é 273. Quando a temperatura do Celsius é 100, a do Kelvin é 373. Então, fica fácil a gente perceber que a temperatura do Kelvin é sempre a do Celsius somado com 273, ó. Pega 0, soma 273. Pega 100, soma 3, soma 273. Então, do Celsius para o Kelvin, gente, Celsius, Kelvin, você pode fazer todo esse trabalho também dos termômetros, que você vai chegar no mesmo número. Você vai chegar que a temperatura do Kelvin é a do Celsius somado a 273. A gente usa arredondado, né? Ela tem umas vírgulazinhas ali, mas a gente usa ela arredondada. Tá? Beleza? Oi? Posso. 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 Aqui ficou pequenininho, né? Verdade. Vou fazer letra maior, tá, gente? Desculpa. Vamos fazer exercício? Chega de enrolar, né? Isso aqui já tá cheio. Como dizia minha avó, tá fedendo alho já. Os exercícios, gente, estão na página número 130. Temos 6 questõezinhas para fazer. 6 não, 5, né? Oi? Hã? De Fahrenheit para Kelvin? Eu não lembro de cabeça, mas a gente pode fazer. Vamos fazer uma de Fahrenheit para Kelvin aqui? Porque como é que eu trabalho normalmente? Quando eu preciso transformar de Fahrenheit para Kelvin, o que eu faço? Primeiro eu transformo para Celsius e depois somo 273. Tá? Eu faço assim. Mas a gente pode fazer, quer ver? Vou fazer uma aqui de Fahrenheit para Kelvin. E daí eu já falo, e ficar guardando outra fórmula, né?
Vou fazer aqui. Grau Fahrenheit. Para Kelvin. Bota ele aqui. Fazer. Bota os pontos lá. No Fahrenheit eu tenho 32. Vou colocar aqui. 32. Opa. Ai, deixa eu escrever maior, peraí. 32, 212 Fahrenheit. Kelvin. Quanto vale 32 Fahrenheit em Kelvin? É o 273, porque é o zero, né? Na Celsius. Então, 273 Kelvin. Aqui. E aqui eu ponho 373 Kelvin. Pronto. Aí você coloca aqui uma temperatura genérica, θ F, θ com temperatura, e aqui θ K. θ K. Ficou maior agora? Ficou, né? Ficou um pouquinho maior agora. É que vai diminuindo ela. Vai, barriga pé. Quanto vale isso aqui, ó? Isso aqui vale 180, não vale? Vale 180. Quanto vale isso no Kelvin? 100. Ah, tá. Então, na verdade, as variações de temperatura, elas obedecem à mesma proporção do Celsius, ou seja, 180, 180 está para 100. 100. Tá. Então, se eu pegar qualquer segmento correspondente, vai ter que seguir a mesma proporção. Pega esse aqui pequenininho, ó. Quanto mede esse pequenininho, ó? Esse aqui, ó. θF menos 32. Beleza. Menos 32. Sobre esse aqui. Quantos milimetros? θK menos 273. Ficou assim, ó. Tá? Vai ficar uma fórmula bem parecida com a do Celsius. Quer ver, ó? Cancela. Vai dar 5, 9 quintos de novo, né? Aqui. 9 quintos. E aí, se você quiser trocar, fica θK menos 273 sobre 5 é igual a θF menos 32 sobre 9. Conseguem perceber isso? Ó, o que é θK menos 273? É o θC. Exato. Se quiser deixar assim, deixa. Se quiser isolar o θK, isola. Tá? Beleza? Essa seria uma de Kelvin para Fahrenheit. Direto. Tá? Página 130. Questão número 1, gente. Aqui para o pessoal de casa copiar. A amplitude térmica de um local é a diferença entre a temperatura máxima e mínima
ambas registradas ao longo de um dia do ano. O clima semiárido, que predomina na região do Nordeste do Brasil, apresenta amplitudes térmicas anuais em torno de 5 graus. Então, veja, ele começa definindo amplitude térmica. Amplitude térmica. Amplitude térmica, pelo que ele fala, não é uma temperatura. É a diferença da temperatura máxima com a temperatura mínima. Aqui vale 5 graus Celsius. Ou seja, é uma variação de temperatura. Uma variação, tá? Temperatura máxima menos temperatura mínima, 5 graus. Tudo bem. E o que ele quer que a gente faça é indique o resultado que seria obtido se essa amplitude fosse medida no Fahrenheit e no Kelvin. Então, tipo assim, o cara botou um termômetro lá durante o dia. No final do dia, ele percebeu que a diferença entre as máxima e mínima temperaturas era 5 graus em Celsius. Tá. Se eu fizer isso em Kelvin e em Fahrenheit, quanto vai dar esse valor? Aqui existe uma situação que pode confundir alguns alunos, que é a seguinte: ah, professor, então pera um pouquinho, eu vou pegar esse 5 aqui e vou botar na fórmula de conversão? Não. Ele não quer saber quanto vale 5 graus em Celsius. Ele não quer saber quanto vale 5 graus, desculpa, em Fahrenheit. Ele quer saber o seguinte: se o termômetro em Celsius subir 5, o Fahrenheit vai subir quanto? Se o termômetro em Celsius subir 5, o Kelvin vai subir quanto? Então, nesse tipo de questão, pessoal, eu não trabalho com fórmula. Eu trabalho com isso aqui, ó, com variações de temperatura. Então, por exemplo, analisando os termômetros Celsius e Fahrenheit, o que eu descobri? Que a variação de temperatura em Celsius está para a variação de temperatura em Fahrenheit na proporção de 1 para 1,8. Se cada grau que o Celsius... Alô? Cada grau... Alô? Cada grau que o Celsius sobe, o Fahrenheit sobe 1,8. Se o termômetro em Celsius subiu 5 graus ou variou 5 graus, o termômetro em Fahrenheit vai variar na mesma proporção, de 1 para 1,8. Então, quer dizer, quando o termômetro em Celsius marcou uma diferença de 5 graus, o Fahrenheit vai marcar uma diferença de 9 graus. Concorda? Ó, multiplica em cruz. Fica 1 vezes θf igual a 5 vezes 1,8. 9 graus. Seja lá quais são as temperaturas que ele mede, ele vai subir 9 graus. Tá? Beleza? E do Kelvin para o Celsius é mais simples ainda. 1 para 1, né? Do Kelvin para o Celsius, a variação... Vamos lá. A variação de temperatura do Celsius está para a variação de temperatura do Kelvin, assim como 1 para 1. Ó. 1 para 1. Ah, então pronto. Se o termômetro em Celsius esquenta 5 graus, o Kelvin também esquenta 5 graus. O Kelvin também vai esquentar 5 graus. Delta θ do Kelvin, 5 graus. 5 kelvins, na verdade, né? Não 5 graus. 5 kelvins. Percebe que nesse caso eu não estou usando a formulinha. Eu não estou convertendo. É diferente que ele fala assim para mim assim: ah, quanto vale 5 graus em Fahrenheit? Aí eu usaria a formulinha. Tá?
Tá aí a questão número 1. Dois. Dois. Uma pessoa diz, aspas, a maior temperatura que suportei foi um valor que na escala Fahrenheit é 2,6 vezes o valor na Celsius. Fala. Por que que eu usei grau em Fahrenheit, em Kelvin e Celsius? Não. A pergunta ela é meio assim, por que que eu não uso grau em Kelvin? Porque ela não é uma escala relativa. Ela é uma escala absoluta. Ele não tá O grau a gente usa em escalas que são relativas. Ou seja, quando eu estou comparando uma temperatura com alguma outra coisa. Então, Fahrenheit, a escala foi concebida assim, e a Celsius foi concebida assim. Como a Kelvin é uma escala que está relacionada com agitação, eu não ponho grau. Só por isso, tá bom? Não põe a bolotinha, tá, gente? Quando ele fala grau, eu tô falando da bolotinha. Essa bolotinha aqui, ó, tá? Que não tem no Kelvin. Então ele fala assim, ó, a maior temperatura que suportei foi um valor que, medido na Fahrenheit, é 2,6 vezes maior que a Celsius. Então, tipo assim, existe uma temperatura no Fahrenheit que é igual a 2,6 vezes o valor medido na Celsius. É isso. Ele quer saber que temperatura é essa. E aí? Como pensamos? O que a gente precisa. Por tentativa não dá para fazer, né? Ficar tentando imaginar uma temperatura e na Fahrenheit é 2 vezes a Celsius. Hum. Você pode enxergar isso aqui, pessoal, como uma equação. Uma equação que relaciona Celsius com Fahrenheit. Vou chamar isso de equação 1. Essa equação ela tem duas incógnitas. Se ela tem duas incógnitas, o que que eu vou fazer? Ó, tem que. Eu vou pegar esta outra equação, que também relaciona Celsius com Fahrenheit, e vou resolver um sistema. Delta C sobre θ C sobre 5 é igual a θF menos 32 sobre 9. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Ó, equação número 2. E aí eu vou resolver um sistema. Basicamente, eu vou resolver um sistema. Tá? O que que eu posso fazer aqui de cara? Se θF é 2,6 θC, eu poderia substituir aqui no θF, ó, tá vendo? Da equação 2, eu já coloco 2,6 θC. Vai ficar assim, ó. Substituir equação 1 em 2. Eu acho que é a forma mais rápida de resolver o sisteminha. Então fica θC dividido por 5 é igual. No lugar do θF, eu vou colocar 2,6 θC menos 32 sobre 9. Aqui. Agora a gente multiplica em cruz. O 5 ele vai passar multiplicando tudo que está desse lado aqui, né? E o 9 ali. Então vai ficar 9 θC igual 2,6 θC vezes 5. Dá 13, eu acho. Desculpa. 13 θC menos 32 por 5, gente. 160. 160.
Isola o θc, né? Vai ficar 13 menos 9 dá 4. Então, 4 θc igual a 160. Portanto, θc dá 40 graus. 40 graus. Essa é a temperatura dele em Celsius. Ele quer em Celsius e em Fahrenheit, né? Não, ele só colocou assim, calcule o valor dessa temperatura. Então, deixa em Celsius mesmo. Mas se bem que se você quiser colocar em Fahrenheit, só botar o 40 aqui, né? 40 vezes 2,6 dá 80, 104. 104, tá? Θ F dá 104 Fahrenheit. Graus Fahrenheit, né? Tá? Beleza? Maravilha. Ah, se fosse sempre assim. Questão 3. Nada, imagina. 3. Ele fez isso aqui. Peraí, peraí. Ele fala o seguinte, pessoal. Um grupo de estudantes, esse aqui é o mais diferentinho de termômetro, tá? Um grupo de estudantes criou uma escala termométrica medida em grau B. A relação com as medidas em Celsius não foi obtida experimentalmente. Apenas imaginou-se um gráfico abaixo relacionando as escalas. Então, veja, ao invés dele colocar os termômetros um do lado do outro, ele mostrou essa relação de temperaturas por meio de um gráfico. Tá. Dá uma olhada no eixo X. O eixo X, se não me engano, é o grau Celsius, não é? É como se isso aqui fosse um termômetro em graus Celsius. E esse aqui, o Y, é o termômetro em grau B, na escala B. Aí. E ele deu alguns pontos, gente. Esse ponto aqui vale quanto? No eixo X. 20, isso. E esse outro ponto aqui vale menos 10. Exatamente. A gente vai descobrir o que esses pontos querem dizer. E aí vocês já imaginam o que ele vai perguntar, né? Na verdade, ele faz 4 perguntas. Que a mais importante, na verdade, é o item A, que daí você responde as outras. Escreva uma regra de conversão entre estas escalas. Ou seja, monte uma formulinha para transformar de Celsius para B e de B para Celsius. Entenderam? Então, vamos lá. O que eu vou fazer para ficar um pouco mais fácil, de repente, a gente perceber? Vamos imaginar 2 termômetros aqui. O termômetro B e o Celsius. Esse aqui vai ser o termômetro em B. E esse aqui vai ser o termômetro em Celsius. Beleza. Aí o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar pontos de correspondência do B para o Celsius. Eu preciso de 2 pontos de correspondências. Tá? O primeiro ponto que eu vou pegar é esse aqui, ó, gente. Ó, esse ponto aqui. Esse ponto está dizendo o que para a gente? Que quando a temperatura na Celsius vale 20, na B vale quanto? Zero. Na B vale zero. 20 para Celsius. Vamos colocar aqui. 20 para Celsius. Zero para B. Vou ficar maior. 20 e zero. Pronto. Esse é o primeiro ponto.
É esse ponto aqui, ó. Segundo ponto, gente. E aí? Esse ponto, ele está na escala do B, ele está no -10. Está no -10. -10. -10. E na Celsius está quanto? 0, né? 0. Aqui. Ó, tem uma coisa que já dá para perceber aqui. Não sei se vocês conseguem perceber isso já meio que de cara. Quando o termômetro no Celsius varia 20 graus, o B varia quanto? 10. Aí. Ok? Agora eu vou colocar um outro ponto genérico. Vou colocar aqui um ponto θ B e aqui um ponto θ C. θ B, θ C. Tá? Agora vamos lá. O segmento grandão aqui, ó, ele mede quanto? 10, que é 0 menos menos 10. Aqui mede 10. 0 menos menos 10. Isso aqui vale 10. Enquanto que esse aqui vale quanto? 20. Certo? Então vai. 10 está para 20. 10. Espera aí. Maior 10 está para 20. Agora eu vou pegar o segmento pequenininho. Seria esse aqui, ó. Quanto mede esse topo aqui? Θ B menos menos 10. Θ B menos menos 10. Tá? Você faz o de cima menos o de baixo, sempre. Aqui vai ficar θ C menos 0, que é θ C. Pronto. θ C. Isso é uma equação de conversão. A gente pode melhorar um pouquinho ela fazendo simplificação. Aqui vai dar 1 sobre 2, né? 1 e 2. Aqui. E aí eu posso passar isso aqui para cima. Vai ficar assim. θ C sobre 2 é igual a θ B mais 10. Se quiser deixar assim, deixa. Se quiser passar o 2 multiplicando também, ok? Né? Por exemplo, a gente poderia isolar o θ C. Ficaria θ C é igual a... Multiplicar tudo isso por 2, tá, gente? Vai ficar 2 θ B mais 20. Olha lá. Pronto. Se quiser deixar assim, tá bem. Tá? Isso seria o item A. B. Na B ele pede: indique a temperatura cuja leitura é a mesma em ambas as escalas. Ele está dizendo assim, olha, tem uma temperatura na qual esse número é igual a esse aqui, ó. Tem alguma temperatura no termômetro que vai dar o mesmo número. Então eu quero uma temperatura na qual θ B seja igual a θ C. Não sei se vocês percebem que esse tipo de pergunta é muito parecida com essa que a gente fez aqui, ó. Aqui eu queria, no Celsius Fahrenheit, uma temperatura que era 2,6 vezes a outra. Aqui, eu quero uma temperatura que seja igual a outra na escala. Bom, como eu já tenho a escala, a equação de conversão é só substituir. Então vai, se θB for igual a θC, então vai ficar θC é igual a 2 vezes θB, só que θB não é θC? θC? Mais
20. 20. Isolo θc. θc deu quanto? Menos 20 graus. Tá? Vai ficar menos θc igual a 20, multiplica por menos 1, θc igual a menos 20. Tá? Então, menos 20 graus, quando o termômetro em Celsius, né, marcar menos 20, o termômetro em B também vai marcar menos 20. Tá? Essa temperatura está por aqui, ó. Ela está para cá, ó. Mais ou menos por aqui. Tem uma temperatura no termômetro que o B vale menos 20 e o C também vale menos 20. Então, está ali a do terceiro quadrante, né, que fala? Aqui, terceiro quadrante do gráfico. Tá? Isso é do item B. Item C. Escreva a relação entre a variação de temperatura nas duas escalas. Relação entre variação de temperatura. E agora? É aquilo que eu tinha comentado com vocês antes, pessoal. Ó, quando o termômetro em Celsius cresce de 0 para 20, ou seja, ele cresce 20, o termômetro em B cresce 10. Então eu posso escrever assim, ó, a variação de temperatura do Celsius dividido pela variação de temperatura do B está na proporção de 2 para 1. Variação de Celsius sobre variação de B é 2 para 1. Se quiser deixar assim, deixa, ou pode falar que a variação de grau Celsius é igual a 2 vezes a variação de grau B. Pronto. Isso é uma relação entre variações de temperatura dos dois. Isso é do C. D de dado. Calcule a temperatura em grau B na qual a água entra em ebulição, considerando que isso ocorra a 100 graus. Agora, ele quer que eu simplesmente transforme 100 graus Celsius em graus B. Aí eu vou usar, evidentemente, a equação aqui, ó. Tá? Então fica. Pega a equação de transformação, que é θc igual a 2 θb mais 20, e põe 100 é igual a 2 θb mais 20. Dá 80 sobre 2, 40, né? 40 graus. θb igual a 40 graus B. Fechou. Questão 4. A 4 ele diz o seguinte: 3 termômetros graduados, respectivamente nas escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin, denominados respectivamente como primeiro, segundo e terceiro, são imersos num líquido contido num recipiente. Então, se ele fala assim, são imersos contidos num líquido, num recipiente, significa que todos estão medindo a mesma temperatura do líquido, só que cada um na sua escala. Aí ele diz assim, a diferença entre as leituras do primeiro e do segundo termômetro, então vou ter que fazer, acho que eu vou fazer ali no outro lado, gente. Vai ficar muito apertado aqui no quadro, eu acho. Vou fazer aqui. Tem alguém com o microfone aberto. Vocês estão escutando isso também ou eu estou viajando? Então, né? Tá. Escutei alguém falando. Então, sim. Então, ele fala o seguinte, ó. Você tem o primeiro termômetro, o segundo termômetro e o terceiro.
Ele fala, como ele fala respectivamente, então eu vou escrever, aqui é Fahrenheit, esse aqui é Celsius, e o nosso queridão terceiro é o Kelvin. Aí ele fala assim, ó, a diferença entre as leituras do primeiro e do segundo termômetro, a diferença entre Celsius e Fahrenheit, a diferença entre o Fahrenheit e o Celsius, ó, a diferença de temperaturas entre o primeiro e o segundo termômetros é igual à diferença de temperatura do terceiro com o segundo. Então é igual a isso aqui, ó. Isso aqui. A diferença entre o primeiro e o segundo é igual à diferença entre o terceiro e o segundo. Ok. Quais são as leituras dos três termômetros? E agora? Cara, eu tenho três incógnitas, né? Além disso, o que eu sei? Eu sei que θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Tem a equação de conversão de Celsius para Fahrenheit. E eu também sei que θk é igual a θc mais 273. Então, tipo assim, aparentemente eu consigo resolver esse sistema, porque eu tenho três incógnitas e eu tenho três equações. E aí, o que vocês sugerem que a gente faça agora? Onde a gente começaria? Substitui o que aonde? Cara, tem uma coisa muito que eu percebi aqui que eu acho que vocês não vão perceber, ó. Olha para essa equação aqui. Ele fala, né, a diferença entre o primeiro e o terceiro é igual à diferença entre o terceiro e o segundo. Tem uma coisa que eu posso cancelar aqui. O quê? O θc, tá vendo, ó? Não tem menos θc aqui e menos θc aqui? Então eu poderia fazer isso aqui, ó. E aí eu chego numa informação de que θf é igual a θk. Tá aí agora. θf é igual a θk. Pelo menos isso. E agora? Substitui o que aonde? Ó, uma coisa que eu poderia fazer, tá vendo no lugar desse θf chato aqui, ó, eu colocar θk. Eles são iguais. E aí eu vou ter duas equações, θc e θk, tá? Então eu vou pegar isso aqui. Eu não sei se tem um jeito mais prático de fazer, pode ser que tenha. E vou substituir aqui, ó. Então eu vou desenvolver isso aqui. Vai ficar assim, ó. θc sobre 5 é igual a... No lugar do θf menos 32 sobre 9, eu vou colocar θk menos 32 sobre 9. Tá. E agora? Agora eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? Eu tenho isto e isto. E aí? Eu tive uma ideia aqui que talvez funcione, vê se vocês concordam, ó. θk não é θc mais 273? Joga aqui, ó. No lugar do θk, dentro da segunda equação azul, ó, joga θc mais 273. E aí você vai ficar com uma incógnita só, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer isso, ó, gente. Eu vou pegar isto aqui
e substituir aqui, ó. Pessoa que montou essa questão tem um pouco de rancor, né? No coração. Tipo, vou tornar um assunto fácil chato. Θc sobre 5 igual. No lugar do θk, eu vou colocar θc mais 273. θc mais 273. Menos 32 sobre 9. Tá bom? Vou fazer mais uma passagem, gente. Quanto que é 273 menos 32? Dá 241, acho. Então fica θc sobre 5 é igual a θc mais 241 sobre 9. Agora multiplica em cruz. Fica 9 θc igual 5 θc mais 2.400, 1.205, né? 1.205. Ali. Joga o 5 θc para o lado esquerdo. Vamos ficar com 4 θc igual a 1.205. 1.200 por 4 daria 300. 5 por 4 dá 1,25. Então dá 301,25. 301,25 graus Celsius. Aqui. Esse é o θc. Aí, obviamente, uma vez que você achou o θc, você acha o θk. E o θk é igual ao θf. Então, rapidão. θk. θk. Temperatura em Kelvin. 301,25 mais 273. Que maldição. 301, 501, 574,25, eu acho. 574,25. Se ninguém falar nada, eu estou tomando como certo. Tá certo? Tá. Fahrenheit. Opa, Fahrenheit não. Kelvin. É que Fahrenheit também é igual. 574,25. Pronto. Tá bom, gente? As duas temperaturas coincidem. A gente já tinha concluído isso aqui, ó. Ah, uma questão meio de matemática, né? Não faz muita conta. Próximo. Cinco. Ficou grudadinho ali na 4. Na madrugada de sexta-feira, do dia 8 de fevereiro de 2019, 10... Alô? 10 sonhos deixaram de existir sobre as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes, aspirantes a craques de futebol, que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho de ar-condicionado. Em poucos minutos, fizeram a temperatura do local atingir valores insuportáveis. Essa temperatura, na escala Celsius, não sei porque o cara precisava contar essa história toda, meu Deus. Essa temperatura, na escala Celsius, tem a sua correspondente na Fahrenheit, valendo seu dobro, adicionado de 14 unidades. A escala Celsius tem o seu valor na Fahrenheit igual ao dobro mais 14 unidades. Então, tipo assim, ó,
Tem uma temperatura em Celsius que tem a sua correspondente na Fahrenheit, certo? A temperatura vai ter uma correspondente na Fahrenheit. Ele fala que na Fahrenheit, vê se é isso, ela corresponde ao dobro da Celsius mais 14 unidades. Isso que ele está falando. Até porque, assim, não sei se vocês repararam, né, pessoal? Que no termômetro que eu já paguei, a temperatura de Fahrenheit ela é sempre maior que a Celsius. Quando é 0, é 32, quando é 100, 212. Então, tipo, tem uma temperatura na Fahrenheit que ela é o dobro da Celsius mais 14 unidades. Então, a gente cai de novo naquele tipo de problema. Ele vai querer saber que temperatura é essa. Só que ele quer que ele fala assim, com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que o valor absoluto da temperatura é. Quando ele pergunta valor absoluto, o que que ele está querendo? Kelvin. Ele quer o Kelvin. Então, bora. Θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Eu vou achar primeiro. Vamos achar Celsius, acho que fica mais fácil. No lugar do θf, gente, o que que eu ponho aqui dentro? Ó? 2 θc mais 14. Tudo aqui dentro, ó. Então, eu vou substituir isto na equação de baixo. Então, vai ficar θc sobre 5 é igual a... No lugar do θf, eu vou colocar 2 θc mais 14. Ó, tudo isso é o θf, tá vendo? Ó? Menos 32 sobre 9. Aqui. Vou fazer mais uma passagenzinha aqui, ó. Depois a gente multiplica em cruz. θc sobre 5 é igual a... Aqui em cima, gente, 2 θc mais 14 menos 32. Vai ficar 2 θc menos 18 sobre 9. Gente, por favor, tá? Pelo amor de Deus. Nada de cortar aqui, ó. Tem que ter um menos, tá? Às vezes a gente se empolga, corta isso. Então, multiplica em cruz, aquilo que tem que fazer. Vai ficar 9 θc igual a 10 θc menos 5 vezes menos 18. Dá 90, né? 90. 90. Passa o θc para lá, vai dar 90 graus, né? O θc vai dar 90 graus. Dá 90 graus Celsius. Joga isso para Kelvin. Ele quer a temperatura absoluta. Então, θk igual a θc mais 273. θk, opa, eu escrevi até calor aqui. θk igual a 90 mais 273. 363? É isso? θk igual a 363. Peraí que eu pego. Então, beleza? Alternativa D de dado. Bem parecidinho com os outros, né? 6. O 6 acho que é o mais legalzinho. Ele também trabalha com escala, mas de um jeito um pouco diferente.
Ah, graças a Deus. Vou desenhar isso aqui, gente. Espera aí. Bom, mais ou menos isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Aqui, ó. Aí ele deu aqui uma alturinha. Ó. Então a história é a seguinte, gurizada. Diz ele que o estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmara contendo gás e um tubo capilar em formato de U cheio de mercúrio, conforme mostra a figura. O tubo é aberto em uma das suas extremidades e está em contato com a atmosfera. Então aqui tem um líquido, ó, um pouco de líquido, tá? E aqui está aberto. Aqui tem um gás, gasítio. E aí ele continua dizendo o seguinte: inicialmente, a câmara é imersa em um recipiente contendo água e gelo em fusão, sendo a medida H da altura da coluna de mercúrio 2 centímetros. Deixa eu explicar mais ou menos como que isso aqui funciona. Imagino que você já deve ter percebido. Aqui tem um gás, ok? Gente, esse gás ele está sendo literalmente preso pelo mercúrio, tá vendo? Ó? Então, imagina que o gás ele ocupa tudo isso aqui, ó. Gás, 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 gás. Só que esse gás ele não consegue sair, porque é como se o mercúrio funcionasse como uma rolha segurando ele ali. Só que o que acontece, gente? O gás ele tem uma pressão aqui dentro. E se vamos supor, vai, que a gente considere que esse gás seja um gás ideal. Você concorda que se ele é um gás ideal, P, V é igual a nRT para ele? Isola a temperatura aqui. Isola a temperatura. A temperatura do gás é igual a PV sobre NR, certo? Beleza. A gente também sabe que temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Então, tipo, se eu esquentar o gás aqui dentro, a pressão dele aumenta, não aumenta? Assim como se eu esfriar o gás, a temperatura diminui, a pressão diminui. Qual que é o princípio de funcionamento desse negócio? Ele pegou esse gás e mergulhou em gelo com água a 0 graus. Quando ele mergulhou o gás em gelo com água a 0 graus, esse gás ficou a 0 graus. Portanto, ele vai ter uma pressão correspondente. Essa pressão ela vai fazer com que essa coluna de mercúrio seja maior ou menor. Quando eu esquento esse gás, a pressão sobe. Se a pressão sobe, o que que acontece com essa coluna? Ela é empurrada para cá, não é? Então a gente, no final das contas, você tem uma seguinte relação: a temperatura aqui dentro afeta a pressão do gás, que por sua vez afeta a coluna de mercúrio. Então ele está falando o seguinte: quando esse gás ele está a 0 graus Celsius, a coluna de mercúrio faz uma altura que vale 2.
Então, ele está relacionando a pressão com o tamanho da coluna. Tudo bem. A temperatura, perdão. Aí ele continua. Em um segundo momento, a câmara é imersa em água em ebulição, e a medida da altura H, da coluna de mercúrio, passou a ser 27 centímetros. Então, quando a temperatura é 100 graus Celsius, a altura da coluna passou para 27 centímetros. Aqui. Continuando. O estudante, a partir de seus dados obtidos, monta uma equação que permite determinar a temperatura do gás dentro da câmara a partir da altura H em centímetros. Considere as temperaturas de fusão do gelo 0, a temperatura de ebulição da água 100, que a gente está falando. Assinale a alternativa que apresenta a equação criada pelo estudante. Então, ele quer que a gente crie uma fórmula para, a partir da altura, eu descobrir a temperatura. Então, é como se eu tivesse, de novo, né, dois termômetros. Então, vamos desenhar eles aqui. O primeiro termômetro é o Celsius e o outro é a coluna de mercúrio. Aqui é grau Celsius e o outro é a coluna de mercúrio. A coluna de mercúrio. Coluna de Hg. Tá, o que eu sei? Que quando a temperatura em Celsius é 0, a coluna de mercúrio tem 2 centímetros de altura. Quando a temperatura for 100 graus, a coluna de mercúrio é 27. Tá certo? Aí o que eu quero, na verdade? Eu quero uma temperatura em Celsius relacionada com a altura da coluna de mercúrio. Mesmo procedimento. Então eu faço. Isso aqui mede 100. A diferença entre esses dois pontos mede 100 na escala Celsius. Na coluna de mercúrio, isso vale quanto? 25. Então, a proporção entre os termômetros é de 100 está para 25. 4 para 1, né? 4 para 1. Então, qualquer segmento correspondente que eu pegue nos dois termômetros tem que ter a mesma proporção de 4 para 1. Quanto mede isso aqui, ó? Θc menos 0, θc, dividido. Vou botar um igualzinho aqui, né? Aqui, ó. Quanto mede isso aqui, gurizada? H menos 2. H menos 2. Aí. Aqui dá para simplificar, dá 4. 4. Dá 1. Aqui, ó. Então vai ficar 4 é igual a... Como é que eu buguei? A θc sobre H menos 2. Deixa eu ver como é que ele fez aqui. Ele isolou o θ, né? Então fica θc igual a 4H menos 8. Tá? Eu passei multiplicando ali. Alternativa C. Tá bom? Fechou? Fechou? Então é isso. Vocês voltam 9 minutos antes? Não, né? Tá bom. Então é isso. Na volta a gente vai com ligação química, tá, gente? Não esquece para quem for ficar que hoje à tarde tem aula extra, tá bom? De química. 2h30. Isso, 2h30. Oxe.